Boa noite a todos. Olá, boa noite. Olá! Tudo bom, Hugo? Como é que você Como tá? Tô vai, aqui querido? ajeitando, pensei que você tá me vendo bem? Estou te vendo bem. Consegue me ver bem? Vejo você bem. Deixa eu só pôr aqui. Acho que tá para mim um pouquinho baixinho aqui. Vou descer um pouquinho aqui. Ficar Bom, melhorzinho assim, vou descer. Então vai, maravilha. acho que fica. Boa noite. Tá tudo certinho? Aqui dá direitinho, vamos lá. Quero fazer de um jeito que dê certo aqui. Só um instantinho. Fique à vontade, Hugo. Olha, agradecer a todo mundo que está entrando. Cris Carvalho, Elivelton, Lari Acosta, né? O pessoal que está vindo aqui com a gente, entrando, participando aqui da live com o Hugo Monteiro, que para a gente é uma alegria, né, Hugo, poder bater esse papo Legal. com você. Claro. Então, agradecer ao pessoal e tenho certeza que vai ser um papo aí super bacana, né, Hugo? Sobre toda essa Vamos questão. tentar. Vai ser, tenho certeza que será ótimo. Então, agradeço ao pessoal que está participando hoje com a gente. É um prazer a gente poder ter esses espaços de trocas, né, de informações de qualidade. Então, obrigada. Quero apresentar para vocês o Hugo Monteiro Ferreira. Ele é professor e coordenador do Núcleo do Cuidado Humano da Universidade Federal Rural de Pernambuco. É doutor em educação, tem pós-doutorado em culturas infanto-juvenis, é especialista em neuropsicologia e pesquisador na área de educação socioemocional. Tem várias pesquisas também nas áreas de bullying, nas áreas não, né, sobre bullying e cyberbullying. Então, é um grande pesquisador dentro dessa área, é autor do livro Geração do Quarto, Quando Crianças e Adolescentes nos Ensinam a Amar, que eu estou assim doida para poder ler o seu livro, né? Que eu sei que é maravilhoso, Madiele. Oi, Madiele, tudo bom? Boa noite, que alegria ter você aqui com a gente. Josaura, que coisa boa, Josaura. Psicóloga Thaís, Lúcia Veloso, que bacana, muito bacana. Obrigada a vocês por estarem aqui com a gente. E, Hugo, você é um grande especialista dentro dessa área, né, de educação, voltado também para essa questão toda das crianças, que a gente sabe Eu só, que está Tô botando aqui. conseguindo. Tá tranquilo, é que eu quero ficar mais claro. Agora, ficou melhor. Ah, Pronto. beleza. Eu também coloquei aqui uma luzinha para dar uma disfarçada, estava bem Melhorou? escuro, aí melhorou, tá ótimo, tá? Vai. Olha, a psicóloga Thaís está dizendo, Hugo é maravilhoso. Thaís, a gente sabe, psicóloga? É Thaís, né? Poxa, para a gente é uma alegria, uma satisfação poder conversar com o Hugo, que a gente sabe que o Hugo é uma pessoa super querida, né, Hugo? Super especial. E, Hugo, para começar a nossa conversa sobre toda essa questão, né, que envolve aí a saúde emocional de crianças e adolescentes, com toda essa questão que a gente está vivenciando da pandemia, a gente sabe que é um processo, né? Acho que cada um está vivenciando de uma maneira. Tem pessoas que de repente começaram num estado de espírito, agora estão em outro. É natural que exista preocupação. A gente sempre fala a questão de se ter o meio termo, né? Nem das pessoas se alienarem e deixarem de ter informação, nem o excesso de informações. Também a gente vem conversando um pouquinho a respeito das transformações, né? Tem pessoas que estão conseguindo ter esse tempo até para redescobrir algumas coisas nas suas relações, mas a gente sabe que também tem outras pessoas que estão com muitas dificuldades nesse período, nessas relações, né? E aí vem a questão das crianças e dos adolescentes, que estão confinados com as famílias também, né? Todo mundo junto, às vezes, tendo uma convivência que até então não existia, né? Dentro da sua percepção, você acha que as crianças, de maneira geral, elas estão seguras em casa? Não, não estão.
os índices de violência contra a criança, sobretudo revelados pela, de modo geral, pelos órgãos oficiais, não é? A gente pode acessar o Disque 100, os resultados agora, dia 18 de maio, que foram liberados pelo Disque 100, apontam novamente a incidência de violência contra crianças e adolescentes, onde ela mais ocorre dentro de casa. E quem são, geralmente, os violentadores? Porque geralmente são homens. É possível que uma mulher seja violentadora, mas, de modo geral, um homem que violenta. Eles ocupam a função de padrasto ou de pai. Geralmente companheiros de mulheres que casaram pela segunda vez e levaram filhos. Geralmente são eles os mais comuns. Ou então tios, primos mais velhos, vizinhos. São essas figuras as mais comuns. Há casos em que tem mulheres que são violentadoras, mas não é o comum. O comum são os homens. Então, as crianças e os adolescentes, mas sobretudo as crianças pequenas que não se protegem sozinhas, elas estão bem arriscadas dentro de casa. E isso sempre foi assim. Sempre foi assim, Patrícia. A pandemia só traz essa situação, é como se essa situação viesse à tona de forma mais evidente. E evidentemente que como a gente não tem escola, né, as crianças não estão indo para a escola, então a escola que funciona como uma instituição que pode ser um canal de denúncia, a criança fica muito mais vulnerável sem esse canal. Então, infelizmente, não. As crianças não estão seguras dentro das casas. Isso é o que você tem percebido e, infelizmente, você tem muitos relatos em relação a isso, né? Na verdade, são os dados apontados dos 90, quando a gente lançou o Estatuto da Criança e do Adolescente, e depois, quando nós criamos o Sistema de Garantia de Direitos de Criança e Adolescente no Brasil, que os dados apontam para esse problema. Quando a gente vai pegar os relatos do Disque 100, do 190, do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos conselhos tutelares, do sistema judiciário que é responsável pela questão das crianças e dos adolescentes, a gente tem os dados. Então, na verdade, não é nenhuma opinião, é uma análise de dados estatísticos. A incidência de violência maior é dentro de casa e maior é com meninas. E a gente sabe também que isso é subnotificado. A gente não tem uma notificação, um número exato, porque é difícil. Por exemplo, agora, enquanto eu e você conversamos aqui, há muitas crianças que estão dentro de casa sendo violentadas. E quando não é uma violência sexual propriamente dita, são maus tratos, negligência, abusos psicológicos, espancamentos. Eu orientei uma dissertação de mestrado em 2017, 2016, em que nós analisávamos bullying com meninas. Então, nós entrevistamos 148 meninas. Todas essas 148 meninas tinham alguma experiência de violência doméstica. E dessas 148, nós ficamos com 7. E essas 7, todas elas eram surradas durante toda a infância. Uma situação Então, é muito uma violência delicada, grande né? contra a criança e adolescente. É uma situação muito delicada quando a gente para pensar nisso, né? Um pouco daquela coisa de dormindo com o inimigo, né? Um pouco também da É o que ideia está dentro de de que o casa. adulto é proprietário das crianças. Como é que é isso? É porque, assim, você agora colocou essa questão que é importante, né? Essa visão de que o adulto é dono das crianças e que, teoricamente, seria aquele que iria proteger. E, de repente, a gente sabe que Do essa ponto de não vista é a teórico, realidade, né? não é a realidade. Isso independe de classe social. A gente encontra a violência contra a criança em classes sociais, todas as classes econômicas. Obviamente que existe uma violência que é muito grande contra a criança e adolescente no Brasil, mais precisamente. Essa violência é o próprio Estado. Você veja agora, nós tivemos notícia de um garoto que foi assassinado pelo Estado. Ele com 14 anos,
foi assassinado. E esse registro que nós temos dele, se você entrar nas comunidades periféricas brasileiras, você vai ouvir das pessoas o medo que elas têm do Estado, representado muitas vezes pela polícia. Elas têm medo, elas não têm confiabilidade no Estado. Então, e quem é punido, quem é punida? Geralmente são, quando você está tratando de crianças economicamente vulneráveis, são crianças negras ou crianças pardas, que são vítimas dessa violência que o Estado não consegue, embora nós tenhamos o sistema de garantia de direitos, o Estado não consegue minimizar. Obviamente que hoje a gente tem mais lucidez sobre isso, não é? Pudera, e a gente consegue denunciar, pelo menos, e consegue tentar proteger as crianças, mas as crianças e os adolescentes no Brasil, eu não vou falar do mundo, mas o mundo todo tem problemas nesse sentido. São muitas vezes vistas como pessoas que pertencem aos adultos. E os adultos podem fazer delas o que quiserem. Então, quantas meninas não são violentadas dentro das suas próprias casas? Quantas crianças não são queimadas com ponta de cigarro? Quantas crianças não são é, tiradas da sua paz com, com, com o seu cotidiano de vida? A gente tem, infelizmente, uma vulnerabilização das crianças. E o que eu penso é que a gente tem isso e precisa mudar, né? Precisa mudar. E uma das formas de mudar é entender que as crianças, elas não estão sozinhas. Elas não estão avulsas. Elas não estão desprotegidas, como muitos adultos pensam. Muitos pedófilos ou pedófilas que usam a internet para tentarem seduzirem as crianças, eles acreditam que as crianças estão sozinhas. Eles tendem a entender que as crianças não estão sozinhas, que a gente está atento, que a gente está atenta, que ao mais leve sinal de perigo contra as crianças, nós vamos fazer a denúncia, nós vamos procurar os órgãos, nós vamos impedir, porque a primeira coisa numa situação de violência contra a criança, seja qual seja, é proteger a criança. Hugo, antes existia todo aquele discurso, né, do lado ruim da internet, da preocupação justamente com a criança, às vezes o pai ou a mãe não tem muito conhecimento da maneira como ela está usando a internet e fica à mercê, como você falou, às vezes de um adulto mal intencionado, alguma coisa assim. Depois a gente passou para um outro momento nesse isolamento que foi falar a respeito da importância do bom uso e que a internet poderia, sendo bem usada, trazer essa possibilidade de juntar ou de aproximar pessoas que estão distantes, minimizando um pouquinho essas distâncias. Agora você tocou novamente nessa outra questão, né, de ter crianças, às vezes, em casa, e isso representa uma criança, às vezes, se ela não tem uma boa relação, às vezes até mais isolada ainda dentro de casa, onde ela fica mais ainda à mercê dessas questões da internet. Como lidar com isso? Então, veja, os estudos que nós temos hoje em relação a, por exemplo, a relação mente, saúde mental, saúde emocional e internet, todos eles apontam, principalmente aqueles que são na área da neuropsicologia, apontam que crianças muito pequenas, abaixo de 2 anos, por exemplo, não devem ter contato com a internet. Inclusive por conta das questões das sinapses, da construção dos neurônios, da construção do neocórtex, do uso e do crescimento dos órgãos que são responsáveis pelas emoções, sobretudo a amígdala cortical. Então, crianças muito pequenas não devem ter acesso a esse tipo de interação. Crianças maiores terem acesso com muito controle dos adultos. E crianças, vamos dizer assim, na segunda fase da infância, o acesso que eu vejo é exclusivamente ou por questões de entretenimento, que deve ser controlado, né? Assim, o entretenimento controlado,
ou por questões pedagógicas, agora, sobretudo, no uso da internet para poder ter aula remota. Então, tem que ter controle por parte dos adultos, porque você sabe que na internet nós não temos uma legislação que controle a internet. Então, é possível na internet você ter acesso a coisas muito legais e é possível na internet você ter acesso a um material muito mortífero. Eu participei de uma CPI no Senado Federal em 2017 e lá nós conversamos muito com o Google, com o Instagram, com o Facebook, com o WhatsApp, com as redes digitais e nós percebemos que essas redes elas começaram a atuar. Tanto é que você vai encontrar Hoje existe uma filmes, preocupação maior, né? porque ficou muito explícito, por exemplo, que uma criança que quisesse aprender a se suicidar, ela poderia chegar no YouTube e lá você tinha um material farto que ensinava você a se suicidar, que ensinava você a se autolesionar, que ensinava você, por exemplo, a começar um tipo de uso de droga química. Então, esse material, a legislação teve que interferir, o Estado teve que interferir e pedir a essas empresas que tomassem providências e fossem corresponsáveis, né? Você veja agora, no Rio de Janeiro, uma garota de 16 anos foi vítima de racismo, cyberbullying. Então, a escola precisa se posicionar, o Estado precisa se posicionar, mas é possível que haja hoje um enfrentamento por parte das redes sociais digitais a essa violência como o cyberbullying. Porque todas as violências, essas que nós falamos agora há pouco, as violências infradomésticas, e as violências escolares, né, sobretudo agora o cyberbullying, eu estou falando do caso aí da garota do Rio, que você está sabendo, né, da menina que foi vítima de racismo. Você pode falar As, um pouquinho a respeito? Não sei se as pessoas que estão com a gente, se todas tomaram conhecimento. eu estou fazendo alusão ao assunto, mas eu não tenho propriedade ainda de leitura para me posicionar publicamente. Mas eu li um pouco e é, de fato, um caso de racismo. Né? Um racismo deflagrado, o cyberracismo, porque utiliza as redes sociais digitais. Eu vou me apropriar para saber se se trata de um caso de bullying racista. Sim, mas Porque foi o que especificamente? uma garota de um colégio de classe alta, vítima de discriminação e preconceito de racismo por conta de questões étnicas. E isso chamou a atenção de vários artistas, de várias pessoas que se posicionaram, chegou na mídia e, obviamente, que isso não é um caso isolado, não é um caso que repercutiu, né? Mas são casos comuns. Eu sou negro e, desde que eu me entendo por gente, eu sou vítima de racismo nesse país. Esse país não é um país da diversidade no sentido de acolher todo mundo. As pessoas negras e pardas são as pessoas negras e pardas e as pessoas pertencentes às classes étnicas indígenas são vitimizadas nesse país por perseguições. E a violência, portanto, quando é criança, quando é adolescente, gera uma série de distúrbios psíquicos. Só uma Primeiro coisinha, o porque Armando rebate está logo na dizendo... autoestima, na autoimagem. Sim. O Armando Brito, tudo bom, Armando? Obrigada, querido. Ele está dizendo que houve uma questão no grupo de WhatsApp, né? Que foram alunos de WhatsApp, a menina negra, e houve essa situação. Até eles citam Exato, aqui qual foi o exato, colégio, né, em que aconteceu, e que isso exato. tomou uma proporção muito grande, né? E você sabe que eu que estudo bullying, cyberbullying há muito tempo, eu posso afirmar que isso com essa garota no Rio não é um caso isolado. Por exemplo, há uma relação muito profícua, usando essa palavra, entre racismo, bullying racista e autolesão sem intenção suicida. Todas as garotas que foram entrevistadas nessa pesquisa que eu falei agora há pouco, elas se autolesionavam. E todas eram pardas ou eram negras. E elas tinham histórico de racismo. E o racismo é algo que mexe muito com a autoimagem. É uma chaga social. No Brasil ele é estrutural, ele não é de época. Ele vem desde todo sempre, o racismo. E a gente precisa enfrentá-lo, porque as consequências psicológicas e psiquiátricas para uma criança que é vítima de racismo são muito fortes.
E a gente não pode colocar isso para baixo do tapete. A mesma coisa, crianças e adolescentes que pertencem, de algum modo, às categorias LGBTQI+. Nos Estados Unidos, no relatório de 2015, nós vamos ter acesso à seguinte informação: 29% dos adolescentes que se suicidaram eram adolescentes que eram vítimas de bullying homofóbico, ou como alguns gostam de dizer, de homofobia. Ou seja, eles eram vítimas porque eles se pareciam de algum modo com aquilo que a sociedade estabeleceu com, por exemplo, o estigma de você ser homossexual. Então, se era um menino com trejeitos afeminados, esse era vitimizado também. Se era uma menina com trejeitos mais masculinizada, também. Então, assim, é uma intolerância muito grande e gera adoecimento nessas pessoas. Porque, imagina, uma garota de 13 anos que, de repente, ela é excluída dos grupos, ela começa a ser penalizada dos grupos. E quando ela pergunta assim, por que eu estou sendo excluída? Por que eu estou sendo penalizada? Aí alguém chega e diz, porque você é negra. Porque seu cabelo é assim. Porque seus lábios são grossos. Então, isso para aquela pessoa é muito difícil. E a tendência dela, quando ela não é educada, informada, trabalhada para reagir, a tendência dela é se excluir, se invisibilizar. Né? Então, a gente tem um problema emocional, porque a gente diz problema emocional, mas na verdade ele é socioemocional, porque as emoções adoecem por conta das convivências. Muito raramente, Patrícia, você tem uma pessoa adoecida emocionalmente se não for pela relação social. As relações sociais, a convivência, elas são muito adoecidas. A gente chama por são relações tóxicas. E qual é a grande razão dessa relação tóxica? É a violência. As pessoas são violentas umas com as outras. E a violência se manifesta de diversas maneiras. Pode ser econômica, pode ser social, pode ser étnica, pode ser racial, pode ser religiosa. Quantas crianças que pertencem ao candomblé, à Umbanda, são discriminadas e agredidas e violentadas também nas escolas, de modo geral, porque elas têm um credo diferente do credo hegemônico, digamos assim. Então, a doença emocional, ela é uma doença socioemocional. E nós estamos hoje, com a pandemia, a Covid nos deixa isso bastante evidente, que o mapeamento da educação, da doença socioemocional no Brasil, ele não é genético. Você não está tratando de um problema de natureza genética, né? Você não pode analisar isso só de um ponto de vista biológico, como queriam os fisiologistas, nem os psicofisiologistas. Não é uma questão só bioquímica. As emoções, elas têm uma relação profunda com os tratos culturais. Nós estamos... A Hannah Arendt, num livro chamado A Condição Humana, a filósofa, ela diz que nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos. E é Ela interessante fala como... também sobre a questão da banalização do mal, né? Então, Também. nossa. E essa questão da condição humana que a Hannah traz é qual tipo de humanidade adoece as crianças. Você sabe que uma vez eu viajando, nessas minhas viagens que eu sempre faço, né, para fazer palestra, enfim, eu sempre que eu vou, eu tento pegar um livro, assim, um livro bem fácil de ler, para ir lendo durante o avião, que eu me pelo de medo. Eu parei mais de avião depois que eu fui fazer curso de Reiki. Aí o Reiki me ajudou. Aí suavizou. Me ajudou bastante. Mas até então eu tinha... gente, nem quero falar nisso agora. E aí eu sempre comprava um livro, mas eu comprava um livro assim, de fácil leitura. Né? Aquele com a linguagem mais acessível, que eu pudesse ler durante o voo. Fosse Então, mais para relaxar mesmo e passar o tempo, né? Exato. Aí eu entrei numa livraria e vi a autobiografia do Rick Martin.
Uhum. do cantor porto-riquenho. Aham. Aham. E aí fui lendo, fiquei encantado com o Rick Martin, me tornei um fã, não da música, mas dele, assim. Embora Aham. eu seja eclético para música, mas não sou realmente um assíduo. Uhum. Mas o Martin diz lá na autobiografia dele, que se chama Eu, que ele começou a perceber que quando havia grande calamidade, catástrofe no mundo, as quadrilhas se para agredirem e violentarem as crianças que ficavam órfãs. Esse dado que o Rick traz é um dado confirmado pela Unicef. Então, Uhum. assim, a preocupação do artista, ela é muito pertinente. Então, imagine agora na pandemia como não tem crianças vulnerabilizadas. E imagine também como elas não estão com medo e como o medo É. E traz aí, o adoecimento. e eu fico pensando, olha, só uma coisinha, a psicóloga Thaís Emanuele, ela falou isso mesmo, né? Uma grande intolerância exacerbada, que tem percebido, ela até fala também a respeito de que no Piauí o bullying homofóbico tem crescido. Agora, sobre isso que você está falando, crianças estão em casa e muitas vezes com os agressores e sem o papel da escola, né? Sem o contato, às vezes, com aquele professor que poderia ajudar de alguma maneira, ou o fato de passar um tempo fora de casa. E aí, de repente, essa criança está privada disso tudo porque ela está em casa e em casa com esse agressor, né? E Sim. aí, como é que fica isso? Então, aí é que a gente tem que ter uma rede de proteção muito ativa. Uhum. É uma rede de proteção ativa. Veja, quando a Organização Mundial de Saúde alertou o mundo que a Covid ela estava se tornando pandêmica, ou seja, tinha saído lá de Wuhan, tinha saído da Ásia, já tinha invadido a Europa, América do Norte, América do Sul, África. Quando isso foi dito, imediatamente a Organização Mundial de Saúde alertou por meio da Unicef Uhum. e, e por meio da sua própria diretoria responsável pela saúde mental de crianças e adolescentes, que os programas de enfrentamento à Covid precisavam ter estratégias de ação de proteção às crianças e os Uhum. adolescentes, às mulheres e os idosos, porque a violência infradoméstica ela tendia a crescer. E foi dito e feito. Com a ausência Uhum. da escola, a escola que é uma instituição que foi reorganizada no século XVIII exatamente para ajudar as crianças, porque quando você vai ler a história da escola, você vai perceber que no século XVIII, no Ocidente, a escola foi toda reestruturada para atender a alfabetização, porque a grande maioria das crianças, a grande maioria dos adultos não sabiam ler. Então, quando a escola foi reorganizada, ela deu uma grande ajuda na formação das crianças. Agora, como as crianças estão sem poder frequentar a escola, os abusadores, as abusadoras se sentem mais livres, se sentem mais confortáveis de exercerem as suas perversidades. E aí a rede de proteção precisa atuar. Né? Nós precisamos denunciar. Se eu tenho uma casa perto da minha, que eu sei que tem um histórico de violência contra a criança ali, eu preciso ficar atento, discar o Disque 100, a denúncia pode ser anônima, o 190, procurar as DPCAs, todo Uhum. estado, todo município tem um conselho tutelar, ligar para o Uhum. conselho tutelar e não descansar enquanto a criança não estiver protegida, porque quando uma pessoa que é violentadora, ela percebe que ela pode ser pega, é um caminho impeditivo. É um caminho. E então tem que ter uma rede de proteção. Essa rede de proteção, ela é a escola, mas ela também é uma avó, é uma tia, é algum adulto em que Uhum. você confie. E nesse sentido, o que a gente tem assim observado é que o conselho tutelar ele é muito útil, né? Ele é útil em várias coisas, mas nesse sentido o conselho tutelar é fundamental
os conselheiros e as conselheiras do Brasil todo. Quer dizer, sistema de garantia de direitos, porque Travou um pouquinho, Hugo. vou, Você pode voltar só um pouquinho, que travou um pouquinho. Acho que a conexão do Hugo está ruim. Enquanto o Hugo não consegue reconectar, Hugo falhou um você pouquinho. você Ficou está travado saindo para a um pouco. gente. Você tá agora voltou? Agora você voltou. Não sei se é a Você minha também está internet ou travando. se é a sua. Eu acho que é a sua. É, Não, eu acho que é a sua. A sua deu uma apagada agora. mas se você estava falando antes, você pode repetir? Eu disse que nós precisamos cada vez mais intensificar a rede de proteção Uhum, contra a rede de proteção a favor das crianças e dos adolescentes. uhum, Essa rede de proteção, ela tem os conselhos tutelares, ela uhum, tem os ministérios públicos, as defensorias públicas, ela tem o Disque 100, o 180, que são ligados à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, uhum, ela tem é, os conselhos tutelares e de direito, ela tem, além disso, as escolas fazem parte da rede de proteção. Na ausência das escolas, como nós estamos vendo agora, é muito importante que a família. Então, se uma avó, por exemplo, uma tia, um, uma pessoa de longe que não mora naquela casa, mas sabe que pode haver alguma coisa naquela casa, então tem que ficar atento, ligar, mostrar, sobretudo proteger a criança, né? Se tem alguma suspeita, ficar atento mesmo. uhum, E perguntar à criança, uhum. perguntar a ela, entendeu? E também começar a ensinar a criança a dizer. Quando eu escrevi um livro chamado Antônio, que o objetivo do meu livro era exatamente mostrar para a criança que ela poderia sozinha, né, assim, falar, olha, está acontecendo isso comigo. Então, também ajudar a criança, ensinar a criança a se proteger. Nesse sentido, tem uma série no canal Futura, esse, que eu fui consultor da segunda temporada, que ensina, são episódios curtinhos de 3 minutos, mas muito legal, que ensina as crianças a como dizerem sendo vítimas de violência. E Que agora na corpo é segunda esse? que corpo é esse? E agora na segunda Uhum, temporada é exatamente a violência online, né, que eu uhum, fui consultor da segunda temporada. Então a gente tem hoje uma preocupação também grande da Unicef. A Unicef está preocupada de fazer uhum. como é que vai atuar para criar estratégias que possam salvaguardar, sobretudo, a questão de adolescentes. Né? A Unicef está preocupada com crianças e também Uhum, com adolescentes. Eu participei de discussões mais ligadas aos adolescentes, às adolescentes. uhum. Então, há uma rede de proteção que precisa ser acionada. E a gente que está em casa, está perto, mora no condomínio, mora numa vila, conhece algum caso de pessoa que pode ser vítima de violência, imediatamente a gente tem que acionar o sistema de garantia. Imediatamente. Uhum. E aí não se omitir, né? Porque às vezes existe aquela coisa do tipo, não, não vou me meter, né? E a gente está falando aí de situações que colocam realmente, às vezes, a criança em risco, e são extremamente sérias, né? Hugo, como é que a gente lida também com esse fato? Porque, imagina, a criança, de repente, tem a ideia de que ela deveria ser protegida pelo adulto. E, no entanto, esse mesmo adulto é aquele que vai machucá-la, né? Como é que fica essa referência, até mesmo nessa relação para a criança? Caramba, quem deveria cuidar de mim é o mesmo que me maltrata? Que amor é esse que maltrata? Então, enfim, como é que é isso? É traumático para a criança. Traumático. As pesquisas nos mostram
que crianças que são vítimas de adversidade na infância, de experiências adversas, como violência física, violência simbólica, violência sexual, traumatizam e têm muita dificuldade em vários campos da sua vida. No campo cognitivo, no campo comportamental, no campo afetivo, no desenvolvimento, inclusive físico. As pesquisas da doutora Nadine Burker-Harry mostram que, inclusive no campo físico, crianças podem ter problemas de crescimento, porque mexe com o metabolismo. Então, uma criança que é vítima de... ela tem, por exemplo, quando você tem crianças que são vítimas de abuso sexual, de violência sexual, a violência psíquica, ela continua da vida. É dificílimo você tratar isso sem psicoterapias. Você tem que, muitas vezes, ter ajuda psicoterapêutica para poder tentar tratar as consequências de uma experiência violenta dessa ordem. E quando você tem crianças, por exemplo, com dificuldades de aprendizagem, com comportamentos, às vezes até o que se chama, às vezes de forma equivocada, mas eu vou usar essa palavra aqui só para poder ser mais didático, comportamento disfuncional, digamos assim, muitas vezes a base desse comportamento tem a ver com experiências de adversidade na infância, dentro de casa. O que eu estou dizendo é, às vezes você tem uma criança muito violenta na escola e quando você vai analisar a biografia dela, ela é criança vítima de violência também. Então, assim, quando eu não tenho meu pai e minha mãe para serem o meu refúgio, eu vivo um inferno. É mais ou menos essa sensação. Você vive um inferno. E às vezes a forma que eu entendo de me relacionar é a violência, eu reproduzo a violência, né? Reproduz a outra pessoa, Travou reproduz a novamente. violência contra você próprio, contra você própria. Entende isso? Sim, né? Então, A por violência exemplo, que eu incorporo... Desculpa, Hugo, falha um pouquinho. Muitas vezes travou um pouquinho. Muitas vezes eu internalizo a violência e a reproduzo não contra outra pessoa, mas contra mim mesmo, contra mim mesma. Quantas crianças eu entrevistei que são crianças que têm problemas mentais, transtornos psicopatológicos, e elas, na verdade, são crianças que passaram por experiências adversas. Ou então, por exemplo, quantas crianças que vivem no quarto, que estão adoecidas emocionalmente, elas passam por experiências violentas. Há uma relação muito direta entre a experiência da violência com quem deveria cuidar de mim, mas não cuida, e o meu adoecimento emocional. Nesse sentido, Freud tinha toda a razão. A base da nossa personalidade se encontra na infância. Se a gente tiver uma infância, digamos assim, fluida, uma infância afetiva, segura, é uma infância que vai nos ajudar muito no processo de adulto, no processo de adulto, digamos assim, quando nós nos tornarmos adultos ou adultas. Quem também nos afirma isso é o neurologista e psiquiatra francês, que eu gosto muito dele, o Boris Cyrulnik. O Cyrulnik também afirma que quando você é um adulto e uma adulta que não tem boas lembranças da infância, é muito mais difícil você atravessar situações como essa que nós passamos agora. Então, pessoas que foram maltratadas na infância, durante a infância, é muito difícil desenvolverem temperamentos de resiliência, digamos assim. Temperamento não, a palavra não seria essa. Desenvolverem comportamentos resilientes ou desenvolverem pensamentos, mentes resilientes. Entendeu? Mentes resilientes. Eu não falei temperamento porque a ideia de temperamento é mais genética. Mas assim, a ideia de personalidade resiliente. Porque ela não tem refúgio. É importante que uma criança tenha uma vida afetiva dentro de casa. A casa, Patrícia, tem que ser o local onde eu diga assim, se tudo der errado lá fora, eu tenho a minha casa. Mas se a casa é o local onde tudo dá errado,
claro. então a tendência é que Aham, eu viva uma uhum, experiência muito dolorida, sim, né? E isso é que a gente tem que ter uma preocupação, claro. transformar as convivências domésticas em espaços agradáveis, Sim, é, espaços em que eu possa me sentir bem, que eu possa me uhum, sentir tranquilo. claro. Hugo, o Armando, ele está perguntando, né, se existem características, sintomas, comportamentos específicos que possam sinalizar que uma criança está sofrendo abuso ou violência. Existem, por exemplo, crianças que são muito violentas. É bom investigar se esse procedimento, esse comportamento, não tem relação com violências também experimentadas dentro de casa. Então, crianças que batem no outro, no colega, crianças, inclusive crianças que são bullies, crianças que são Uhum, violentonas, valentonas, é bom observar uhum, isso. Então, uma uhum, criança muito violenta é uma característica de alguém que experimenta violência. uhum, Crianças que são muito pequenininhas, assim, às vezes crianças de 3, mas que começam a reproduzir comportamentos muito erotizados, começam a viver, a ter atitudes muito erotizadas. É bom também olhar isso, porque muito provavelmente essa criança ela tem experiências também de erotização. uhum, uhum. Isso É, requer atenção, crianças né? que, crianças que, por exemplo, chegam na sala de aula e começam a dormir. Crianças muito sonolentas. É bom observar que a sonolência excessiva pode ser algum encaminhamento, alguma característica também de violência dentro de casa. Uhum, Crianças que desenham, você pede, por exemplo, para a criança desenhar o pai e a mãe, quando ela vai desenhar o pai, ela desenha o pai como um monstro. Ela desenha a mãe pequenininha, o pai muito grande, o pai tentando destruir a casa. É bom observar isso. As crianças, elas muitas vezes não vão falar, elas não vão dizer com a linguagem articulada. Às vezes porque elas não sabem nem o que está acontecendo com elas, mas uhum, elas vão expressar o corpo. O corpo vai dizer muita coisa. Então tem que uhum, ficar atento ao corpo. O corpo vai ser mais forte, o corpo vai ser mais fraco, ela vai ter medo, ela vai reproduzir atitudes que ela vê em casa, ela vai normalizar e vai tentar repetir com os colegas. E nesse caso, se a gente perceber uma criança muito caladinha também, muito silenciosa, criança não é calada, gente. Criança, uhum, ela corre para cá, ela corre para lá. Criança muito caladinha, muito silenciosa, muito ensimesmada, introspectiva. É bom dar uma olhada para ver, porque uhum, aquele comportamento pode indicar, não estou dizendo que é, mas pode uhum, indicar algum tipo de violência infradoméstica que uhum. atingiu as questões emocionais. Tem uma outra pergunta aqui também, do Wash.wcsl. Existe a possibilidade de uma criança estar sofrendo abuso sexual e não ter um bom rendimento escolar e não apresentar nenhum sinal aparente? Sim, sim, muito provável Uhum, que a forma como ela dê sinal, porque ela vai dar sinal, seja reduzir o desempenho cognitivo, o desempenho escolar, muito provável. Crianças que têm dificuldade na aprendizagem cognitiva, no chamado desempenho escolar, pode ficar certo e certa de que há algum tipo de dificuldade na vida dela. Porque, de uhum, modo geral, a criança ela vai viver a experiência cognitiva na escola de modo fluido. Se ela não vive, é porque tem algo ali que trava. E quando é uma violência sexual, pode travar muito, pode ter uhum, danos muito graves. Então, é muito uhum, provável que o rendimento escolar caia. Porque imagina, ela tem medo uhum, de voltar para casa. Ela tem medo do horário, ela sabe, ela não gosta. E quando ela vai, e ela se sente culpada, porque também a violência sexual é tão vil e tão covarde que ela culpabiliza a vítima. Né? E uhum, aí eu queria chamar a atenção que os índices de denúncia são maiores
com meninas. Então, no Brasil, você tem um percentual altíssimo de vítimas de violência e a sociedade, pasmem, responsabiliza a menina. Uhum. O que é lamentável, Uma né? situação muito lamentável, O né? que é inojante, asqueroso, Uhum. você responsabilizar uma criança. Mas essa Aham. sociedade que a gente tem, que às vezes me assusta, ela Uhum. consegue culpabilizar a vítima. E quando a vítima é uma criança, é que você fica realmente assim, gente, o que é isso? A criança, Uhum. então, e as mulheres são culpabilizadas demais. E quando é menina, então eles culpabilizam a menina. A gente tem que ter isso de forma bem lúcida, porque, Patrícia, a violência contra a criança, contra o adolescente, é um problema do Estado. Que seja um problema só da minha casa, da tua casa, da casa de A, da casa de B. É um problema do Estado. É um problema de saúde pública. Então tem que ter política pública para enfrentar isso. Não Uhum. pode ser uma coisa feita a, de forma leviana, nem de forma superficial. Tem que ter política Uhum. pública para enfrentar. Uhum. Agora, cabe à sociedade civil fazer as denúncias, mas cabe ao Estado cumprir o seu papel constitucional. Há Uhum. um papel constitucional. A Constituição Federal de 1980 garante a proteção de crianças e adolescentes, Uhum. né, baseado na Declaração Universal dos Direitos da Criança. E depois o Estatuto da Criança, depois o Sistema de Garantia de Direitos. Uhum. Então, não é só uma questão da sociedade civil. A sociedade civil tem que proteger as crianças, mas o Estado tem que dar estrutura. É um problema de saúde pública. Você não pode brincar com a vida dos humanos, nem das humanas. E a gente não pode deixar, porque as consequências são gravíssimas para todos nós. Uhum. A Fátima, ela estava falando, né, sobre aquela questão da culpabilização da vítima na Sim, sociedade, né? E também tem uma outra pergunta que tem a ver até com o que a gente estava falando, né? Que é quais as repercussões psicológicas da pandemia na saúde das crianças e adolescentes? É uma pergunta da psicóloga Thaís Emanuele, né? Nesse momento, então, que a gente está vivendo com todas essas questões, quer dizer, quais as repercussões psicológicas na saúde das crianças? então eu vou falar aqui de forma especulativa, porque eu não tenho dados. A gente ainda não tem dados, né? Ninguém tem ainda. Uhum. Mas, assim, o meu grupo de pesquisa começa nessa semana a fazer um levantamento, uma campanha chamada Como Você Está? Uhum. E essa campanha ela tem duas frentes. Uma frente é o atendimento mesmo de crianças e adolescentes que estão passando por situações emocionais e mentais difíceis, e uma pesquisa, uma coleta de informação para saber como é que o confinamento tem, digamos assim, atingido as crianças. Mas o que eu posso dizer, em termos especulativos, empíricos eu ainda não posso, é que muito provavelmente nós estamos vivendo uma situação de pressão e medo muito grande. Uhum. Vejam, nós estamos impedidos e impedidas de circulação. Nós estamos todos os dias ouvindo e vendo pessoas morrendo. Eu conheço casos de crianças de classe média que os pais são médicos, a mãe é médica, o pai é médico, que a criança praticamente ela não tem visto os pais, porque os pais estão com Uhum. medo de transmitir vírus para a criança, então estão deixando a criança com os avós. E essa Uhum. criança está tendo que experimentar um distanciamento muito grande. Então, isso no caso de classe média. Quando você vai para um caso de crianças mais vulneráveis economicamente, você tem, muito provavelmente, crianças que estão passando por privações alimentares, porque os pais perderam o emprego, porque a Uhum. dificuldade de trabalho aumentou. Então, dentro das casas, o que deve haver hoje
é uma tensão de todo mundo. Nós todos estamos vivendo uma tensão. Obviamente que esse clima de tensão, ele também vai rebater na vida das crianças e dos adolescentes. Então, a rotina foi alterada, a maneira o modus vivendi foi alterado, alterou a rotina, altera o comportamento, como dizia lá os pesquisadores comportamentalistas. Você altera, a intervenção no ambiente vai modificar o teu comportamento. Então, mudou o comportamento. Comportamento, por exemplo, eu podia ir para o teatro, eu podia ir ao cinema, eu podia sair para descer para brincar com os colegas, não posso mais. Eu tinha escola, e na escola eu tinha um recreio, tinha o meu colega com quem eu conversava, tinha a tarefa, chegava em casa, eu tomava banho, eu tinha a aula de judô, estou falando aí de crianças que têm uma situação econômica que pode fazer isso. E agora eu não tenho mais. E também as crianças que tinham escola, que iam para a creche, crianças que são do município, que moram em comunidade, mas que iam para a creche, não estão só dentro de casa. No máximo, um pouquinho assim no terraço. Aí, obviamente, que isso vai dar uma pressão psicológica diferente. Então, muito provavelmente, a gente vai ouvir falar em fobias que nós não tínhamos ouvido ainda. Mas como os resultados, quer dizer, como o fenômeno ainda está se dando, então, em termos de análise científica, a gente vai ter que esperar um pouco para eu mesmo não me sinto confortável hoje para dizer quais são as consequências empíricas, mas eu posso dizer que há consequências. Não é? Isso é uma Independentemente coisa que dos resultados empíricos, há consequências. É Você vai verdade, observar, né? você vai fazer uma análise, por isso que eu quero coletar os dados. Né? Eu quero ouvir primeiro, para poder, a partir dos dados coletados, eu poder opinar e dizer, olha, a partir disso eu posso pegar a fala, o discurso, né? E analisar o discurso. Agora, obviamente que se você perceber o que tem acontecido na França, que as crianças foram liberadas, mas foram com máscaras, ou o que acontece na Coreia do Sul, ou o que acontece no Japão, ou o que acontece na China mesmo, e na França 70 escolas foram fechadas depois que foram abertas. Mudou a rotina, mudou tudo. Então a gente inclusive mudou os horários dentro de casa, né? Mudou os horários dentro de casa, os hábitos se alteraram. Então, evidentemente que isso vai respingar nas questões da saúde mental. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde, no início da semana, alertou e deu o recado dela. Um dos grandes problemas pós-pandemia é a saúde mental. E cada vez mais a gente percebe, né, e chega à conclusão de que a saúde mental é uma das coisas principais e, em geral, é tão negligenciada, porque sem ela a gente não tem todas as outras coisas, né, Hugo? Exato. Nós sempre. Outro dia eu fui ver um documentário, que eu nem queria falar sobre isso, mas só para contextualizar, chamado Holocausto Brasileiro. Não sei se vocês conhecem esse documentário. Não, não conheço. Vale a pena assistir. Não sei se é agora, porque eu vi agora por questões de pesquisa, mas Holocausto Brasileiro conta a história do Hospital Colônia, em Barbacena, Minas Gerais. 60 mil pessoas foram mortas ali. Entre essas 60 mil, crianças e adolescentes, que foram internadas naquele hospital como uma espécie de eugenia, de limpeza social. A saúde mental, ela sempre foi vista como algo que incomodou a sociedade. E a sociedade quis de quem tinha algum tipo de diferença, digamos assim, né? E não cuidou. Eu costumo dizer que a gente, se você fizer uma análise dos processos sobre saúde emocional, vamos dizer, se você for fazer uma análise histórica, você vai observar que a modernidade, desde dos empiristas, dos racionalistas, dos positivistas,
você vai observar que a modernidade, ela tratou as emoções como uma faculdade de segunda ordem no pensamento humano. Todos os pesquisadores, com exceção de Freud, no século XIX, eles trataram a mente como algo passível de uma tratativa biológica, fisiológica, tentando colocar a mente num campo muito, muito, muito fisiológico. Freud faz diferente. Freud, ele dá uma... Tanto é que, no outro documentário chamado A Invenção da Psicanálise, tem uma frase de Freud que a Elizabeth Roudinesco, analista, e que é uma historiadora também, talvez uma das maiores especialistas em psicanálise do mundo, a Roudinesco, ela dá ênfase a uma frase de Freud que diz o seguinte: eu paguei muito caro por ter criado uma ciência nova, mas afora ele, né, eu acredito que no século XIX nós tenhamos tido poucos momentos de que a mente foi olhada de um jeito diferente. E quando a gente entra no século XX, sobretudo com a ideia do comportamentalismo, você vai perceber que a mente volta à ideia de você, quer dizer, sobretudo o behaviorismo, você vai perceber que ali tem uma base muito grande de uma mente que é quase que biologizada, digamos assim, né? Você vai muito para o biológico. Então, nós não cuidamos da saúde mental com o devido cuidado. É verdade. E ela foi tratada como algo que poderia ser deixado de lado. Hugo, eu me perdi aqui ouvindo você e acredite, temos 2 minutinhos só. E aí, uma pena, passou muito rápido, mas a Fátima Soria, beijo, Fátima, ela fala, né, a escutativa e o diálogo na família são fundamentais, é verdade, né? Sem diálogo não tem como. E a psicóloga, a Thaís, né, ela está dizendo também que acredita que seus dados serão riquíssimos, né, justamente para que futuramente se possa pensar em todas essas coisas e até desenvolver políticas públicas. Eu conversei hoje com Hugo Monteiro Ferreira, que é professor e coordenador do Núcleo do Cuidado Humano da Universidade Federal Rural de Pernambuco, doutor em educação. Ele tem pós-doutorado em culturas infanto-juvenis, é especialista em neuropsicologia, pesquisador na área de educação socioemocional, desenvolve pesquisas várias nas áreas sobre bullying, cyberbullying, autor do livro que eu estou doida para ler, chamado A Geração do Quarto, quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar. Sempre um prazer tremendo falar com você. Tem 1 minutinho para você dar as suas considerações finais, porque vai acabar. Uma pena, Hugo. Então, quero deixar um Desde beijo, um já abraço deixo um para beijo. você, Patrícia, parabenizar por esse seu Eu trabalho, que agradeço, querido. trabalho muito Obrigada a você. importante, e dizer que eu estou disponível para colaborar, para refletir. Eu espero mesmo que a gente tenha, que a gente atravesse essa situação e que consiga sair dela de forma mais lúcida. É o que eu espero. Desejo que todo mundo fique em casa, se cuide, se proteja, e que a gente possa, daqui a pouquinho, estar todo mundo junto, se abraçando e fazendo as coisas que a gente gosta de fazer, né? Mas considerando que vamos fazer de outro modo. Tá bom? Um beijo grande para Verdade. Um todo beijo. mundo. Agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. Lembrando, porque bem rapidinho, amanhã a gente vai fazer outra às 19 horas com Carlos Aragão, nosso querido amigo Ah, também. Vai ser Carlos, bem um beijo bacana e espero grande. você aqui com a gente. Fátima, Armando, Arnaldo, Cristiane, todo mundo que esteve aqui com a gente, olha, muito obrigada por vocês estarem aqui, darem essa oportunidade a gente de trazer assuntos, de conversar, de refletir um pouquinho sobre coisas importantes. Beijão para todo mundo que vai acabar agora. Tchau, Hugo, tchau, pessoal. Tchau, Boa tchau. noite.